E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula da playlist MDJP Aritmética Básica. E o intuito desta aula é mostrar como funciona o algoritmo da multiplicação. Mostrar, no mínimo os detalhes, como que esse algoritmo funciona. Por quê? Nós já vimos uma aula sobre multiplicação de números naturais. Inclusive, quem ainda não assistiu, vou deixar disponível aqui no card. E naquela aula, eu utilizei esse algoritmo, só que deixei muita coisa obscura, né? Muitos procedimentos que eu não justificava o porquê que eu fazia esses determinados procedimentos, tá? E nós veremos tudo bem direitinho aqui nessa aula. Então vamos lá. Bom, aqui nós temos dois itens, né, para realizar a multiplicação entre dois números. Só que antes de começar a fazer esses dois itens, eu quero revisar com vocês o sistema de numeração decimal. Já temos uma aula sobre o sistema de numeração decimal, tá? Quem ainda não assistiu, vou deixar disponível aqui no card. Como é que funciona esse sistema de numeração decimal? Funciona com agrupamentos de 10 em 10 unidades. Como assim, professor? Nós vimos lá, pessoal, que 10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. Uma centena era igual a uma unidade de milhar. E a gente poderia continuar esse procedimento. A cada vez que a gente tem um agrupamento de 10 unidades, a gente pula para a unidade imediatamente superior. Por isso que 10 unidades se transforma em uma dezena, 10 dezenas se transforma em uma centena se transforma em unidade de milhar e por aí vai. Nesse item A, a gente ainda não vai utilizar isso, mas a partir do item B, aí sim, tá bom? Então vamos lá. No item A queremos fazer 23 vezes 3. Aqui eu vou colocar dezena, unidade, para a gente ir se situando melhor. Aqui, 23... Queremos multiplicar por 3. Pessoal, 3 vezes 3 dá 9. Então, nós temos aqui 9 unidades. Certo. 3 vezes 2 dá 6. Aqui teremos 6 dezenas, né? Na casa das dezenas. Resposta aí dessa multiplicação, 69. Não teve estresse, tranquilo. Ainda não utilizamos o sistema de numeração decimal. Agora, a partir do item B, sim, vamos utilizar. Nesse item B eu vou colocar aqui casa das centenas, dezenas e unidades. Então, 47 vezes 5. O 4 vem aqui na casa das dezenas, o 7 na casa das unidades, né? Multiplicando por 5. Pessoal, eu sei que não tem nenhum número aí na casa das centenas, mas eu vou colocar um zero e vocês vão entender o porquê desse zero aí, tá? É só para efeito didático, mas na multiplicação que a gente faz normalzinho não precisa disso não, tá? Então olha só, 5 vezes 7 é 35. Só que a gente não põe o 35 aqui embaixo, porque já passou de 10 unidades. A gente tem que fazer agrupamentos, né? Seguindo o sistema de numeração decimal. Então o que é que a gente faz? Põe o 5 aqui, e aquelas 30 unidades que junto com o 5 formavam o 35, vão passar a ser dezenas. Então 30 unidades viram 3 dezenas. Por isso que lá na aula de multiplicação de números naturais, se eu estivesse fazendo esse exemplo, eu diria o seguinte: coloco o 5, vai o 3. Né? Esse 3 que vai são as 30 unidades que estão se transformando em 3 dezenas. Tá? Continuando o procedimento. 5 vezes 4, pessoal, dá 20. Mais 3 aqui, 23. Só que eu coloco o 23 aqui, 23 dezenas? Também não. A gente coloca o 3 aqui abaixo. E aquelas 20 dezenas se transformam em 2 centenas. Tá? E aqui, por fim, 5 vezes 0, 0, mais 2, 2 centenas, né? Tá aí a resposta. Multiplicação deu 235. Fácil, né?
É por conta desse tipo de situação, por conta do sistema de numeração decimal, que a gente coloca um número aqui e sobra o outro. Certo? Nós veremos isso também no próximo exemplo aqui, nesse item C. Agora, pessoal, queremos multiplicar 67 por 18. É isso? Vou colocar aqui unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, 67 vezes 18. Aqui, mais uma vez, eu vou colocar os zeros, só para a gente seguir o exemplo anterior, tá? Não fugir do padrão. E o procedimento é exatamente o mesmo. Ó, 8 vezes 7 é 56. A gente põe o 6, vai o 5. Da mesma forma que a gente estava fazendo anteriormente. Mesmíssima forma. Tá? Agora, 8 vezes 6 é 48. Mais 5, 53. Então, a gente põe o 5. Perdão, a gente põe o 3, vai o 5. Não é isso? Pela mesma justificativa anterior, pessoal. 53, 3 dezenas fica, e as 50 dezenas se transformam em 5 centenas. E aqui, professor, ó, 8 vezes 0, 0, mais 5, baixo 5. Eu sei, pessoal, que a gente poderia fazer isso aqui diretamente, né? Ó, 8 vezes 7, 56, baixo o 6, vai o 5, 8 vezes 6, 48, mais 5, 53. Colocaria logo o 53 aqui. Mas eu estou fazendo bem com calma, devagar e tentando explicar o máximo possível, certo? Agora, temos que multiplicar por esse 1 aqui. Todos esses caras que estão em cima, temos que multiplicar por 1. Só que olha só, esse 1 aqui não é mais uma unidade. Esse 1 é uma dezena. Por conta desse fato, a gente tem que colocar um tracinho aqui embaixo desse 6. Isso significa que eu não estou alocando nenhum número abaixo aqui da casa das unidades. Na verdade, eu estou alocando um número, que é o 0, né? Só que quando eu realizar a soma aqui no final, não vai interferir em nada. Inclusive, tem professor que coloca um 0 em vez do tracinho. Eu gosto de colocar o tracinho assim. Então, quando a gente parte para a multiplicação da casa das dezenas, a gente sempre tem que colocar esse tracinho aí. Se a gente estivesse multiplicando pela casa das centenas, teria que ter 2 tracinhos, né? Começando a alocar a partir da casa das centenas. E por aí vai. Multiplicar por 1 é muito fácil. Ó. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. E aqui eu não preciso multiplicar 1 vezes 0, 1 vezes 0, porque, consequentemente, aí vai dar 0. Né? Obtido esses valores, o que é que a gente faz? Soma tudo. Né? Baixa o 6, 3 mais 7, 10. Coloco o 0, vai o 1. Aqui 6 mais 6 dá 12. Pronto, tá aí. Nossa resposta. 1206. Tranquilo, né? Então, pessoal, vocês já sabem por que tem essa história de subir o 5 aqui nessa situação, quando a gente multiplica 8 por 7, dá 56, coloca o 6, vai o 5. Vocês já entendem isso. Por que a gente tem que deixar essa casa vazia toda vez que a gente está multiplicando, né? Quando a gente passa a multiplicar com as dezenas, a gente tem que colocar esse tracinho. Se a gente fosse multiplicar pelo número da casa das centenas, teria que colocar outro tracinho embaixo também. Tudo isso é por conta do nosso sistema de numeração decimal. Outra forma de explicar isso aqui, pessoal, bem tranquilo, ó, é utilizando a propriedade distributiva. É a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Como assim, professor? Olha só. Imagina 67 vezes 18. Esse 18, a gente pode enxergar ele como se fosse 10 mais 8. Certo? Concordam comigo? E aqui a gente aplica a propriedade distributiva. O 67 multiplica por 10 e o 67 multiplica por 8. Ó, 67 vezes 10 mais 67 vezes 8. Só que isso daqui, gente, foi o que nós fizemos no algoritmo da multiplicação. É ou não é? Percebam. 67 vezes 8 deu quanto? 536. É esse resultado aqui.
536. E multiplicar esse 67 por esse 1 aqui, que é uma dezena, é a mesma coisa que multiplicar por 10, né? Que é 10 unidades. Então, aqui estaria um zero oculto, por isso que eu falei para vocês, tem alguns professores que colocam um zero aqui, que é exatamente os 670 que dá aqui, né? Somando esses dois caras, nós obtemos aí o resultado, 1206, tá bom? Então, aqui eu acho que é uma forma melhor da gente visualizar porque que esse algoritmo funciona dessa forma, certinho? Pessoal, essa foi a nossa aula. Se teve alguma coisa aqui que agregou no seu conhecimento, deixa o like, compartilha, manda para um colega, para ele aprender um pouquinho mais. E não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Isso ajuda bastante a gente. Valeu e até a próxima aula.